o acusador dos judeus. Nós vamos ver dentro da Bíblia quem que acusava os judeus. Olá pessoal, meu nome é Aldair Feliciano. Como é bom estar aqui mais uma vez trazendo uma mensagem do Evangelho, falando aqui para vocês acerca desses assuntos tão interessantes. O nosso canal fala da escatologia e neste momento eu gostaria de falar para vocês ficar atento. Vocês precisam estar inscritos aqui no canal, porque nós vamos trazer assuntos assim, assuntos bem aleatórios. Hoje nós vamos estar falando sobre o diabo, sobre este acusador dos judeus. Nós vamos falar também do Evangelho da Graça de Deus. Nós vamos falar da escatologia. Nós vamos falar todas essas questões que engloba a Bíblia. É o que nós vamos estar juntos aqui, procurando entender a Bíblia. Nós vamos estar juntos aqui porque depende do Criador, do nosso Pai, do Altíssimo, nos dar entendimento. Mas nós estamos lendo e o entendimento vai chegando para mim e para cada um de vocês. Por isso que é interessante você estar inscrito aqui no canal. Olha, o acusador dos judeus. A leitura vai estar em João, capítulo 5, no versículo 45. Leia comigo, olha. Contudo, não pense que eu os acusarei perante o Pai. Isso aqui é Jesus falando com os judeus. Jesus está falando, não pense que eu os acusarei perante o Pai. Jesus continua, quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Veja só, o acusador do povo judeu, quem acusava o povo judeu era Moisés. Mas nos dias de Jesus, Moisés não estava vivo. O que Jesus queria dizer? O nome Moisés aqui, aplicado por Jesus como acusador, como aquele que acusava os judeus, Jesus está fazendo uma referência, na verdade, às leis que foi dada através de Moisés. São 613 mandamentos. Isso mesmo, 353 mandamentos que falavam para os judeus que eles não podiam fazer, e se eles fizessem, eles eram acusados, então eles eram condenados e levados à morte, seria apedrejado. Olha, e 248 mandamentos que falava para eles que eles tinham que fazer. E se eles não fizessem, também eles eram acusados porque não estavam fazendo, não estavam cumprindo aqueles 248 mandamentos. E aí eles eram condenados. Então o ministério era um ministério de condenação e morte. Acusava, tinha a lei, tinha os 613 que acusava ele. Então quando Jesus falava que quem acusa vocês é Moisés, Jesus está se referindo na verdade à lei, os 613 mandamentos. Porque era um ministério que os judeus viviam, um ministério de condenação e morte. É muito interessante. Você precisa realmente estar junto aqui neste canal para você, aos poucos, junto comigo. Você estiver gostando aí dos vídeos, já deixa na descrição dos vídeos aí um comentário de vocês, para a gente junto e entendendo essas questões. Olha, para poder dar base a esse entendimento de que Jesus estava realmente se referindo o nome de Moisés, mas se referindo à lei, os 613, nós precisamos de ler também aqui em 2 de Coríntios, capítulo de número 3, no versículo 7, 8 e 9. Esse tema, na verdade, é uma continuação do tema anterior, o qual que nós fizemos, que o nome é O Diabo Já Foi Aniquilado, Graças a Deus. Eu vou deixar na descrição desse vídeo esse tema para você que não assistiu. É interessante, você precisa assistir esse tema, O Diabo Já Foi Aniquilado, Graças a Deus, e depois você acesse esse aqui novamente para você ter um entendimento. Olha, 2 de Coríntios, capítulo 3, no versículo de número 7, 8 e 9. Aqui diz assim, olha, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. O que está falando aqui? Que o ministério que trouxe a morte, que ministério que trouxe a morte? O ministério da lei de Moisés, porque eram 613 mandamentos que tinha como obrigação dos judeus praticar, e eles não conseguiam praticar. Se tornou então um ministério de condenação e morte. E ele tinha glória. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele continua no versículo 8, ele diz:
não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? O ministério do Espírito era o ministério que eles estavam vivendo naquele momento, o ministério do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tinha vindo, o Espírito Santo tinha levantado o apóstolo Paulo, o Cristo ressuscitado, que é o próprio Espírito Santo, tinha encontrado com Paulo ali na estrada de Damasco e colocou Paulo como um instrumento a serviço do Evangelho. Então o ministério que Paulo estava trabalhando, Paulo era o ministro de um ministério do Espírito Santo. Exatamente, o Espírito Santo que estava ali comandando todo aquele ministério ali dos apóstolos e o ministério do apóstolo Paulo. E isso é interessante a gente saber. Olha, e Paulo continua dizendo, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Olha que coisa interessante, no versículo 9, o apóstolo Paulo fala que o ministério que trouxe condenação. Exatamente, no versículo 8, fala que o ministério era um ministério de morte. No versículo 9, está falando que o ministério era de condenação. Exatamente, o ministério de condenação e morte, porque era o ministério da lei de Moisés. A lei de Moisés é que acusava os judeus, como Jesus está falando aqui em João capítulo 5, no versículo 45. Jesus está dizendo, eu não vou acusar vocês diante do Pai. Quem acusa vocês? Judeu. Jesus está falando com os judeus, porque os judeus que viviam debaixo dessa lei. Esta palavra aqui não pode ser aplicada na sua vida, porque você não é judeu, você não vive debaixo da lei, você não está debaixo de 613 mandamentos acusando você. Você já vive como filhos de Deus, você já está junto do Pai. Isso que nós precisamos entender. E aqui no nosso canal, nós vamos caminhando aos poucos, mas nós vamos caminhando nesse entendimento. Nós vamos entender qual é a nossa posição diante do Criador. Nós não somos judeus, nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Então, João capítulo 5, versículo 45, quando Jesus está falando, eu não acusarei vocês. Quem acusa vocês é Moisés. É a lei, é os 613 mandamentos. E esta palavra não serve para mim e nem serve para você. Este canal aqui é um canal onde a gente vai estar entendendo a Bíblia. Por isso é interessante você estar inscrito aqui, porque aqui nós vamos descobrindo o que serve para nós, o que não serve para nós, o que são as conquistas da cruz, que servem para sempre, para nós também nos dias de hoje. Quais são as revelações do Evangelho? Isso nós vamos aprendendo tudo aqui dentro deste canal. Olha, o ministério de Moisés, um ministério de condenação e morte, um ministério que acusava os judeus. Por isso que nós tivemos esse último tema, onde fala que o diabo foi aniquilado, e o entendimento perfeito ali, que o diabo que foi aniquilado era os 613 mandamentos. Hoje não existe mais esses 613 mandamentos, porque na cruz ele foi destruído, ele foi aniquilado. Os judeus não teve como continuar na prática dos 613 mandamentos, porque Jesus foi o fim da lei. Jesus aniquilou aquilo que acusava, destruiu, derrotou aquilo que acusava os judeus de dia e de noite. Nós que nascemos depois da cruz, que nascemos depois do ano 70, nós somos filhos de Deus e já estamos reinando com o Pai. Nós já somos um com o Pai. Nós não estamos naquela condição que os judeus estavam, vivendo debaixo de 613 mandamentos, sendo acusado de dia e de noite. O diabo é um adjetivo que é aplicado então na lei de Moisés, aqui dentro desse contexto. Olha, mas nós vamos trabalhar a palavra diabo, nós vamos entender dentro da Bíblia o significado dessa palavra nas suas aplicações dentro dos textos que nós vamos encontrando. É importante você deixar aí no comentário se você está gostando desses assuntos, desses vídeos, falar sobre esses assuntos. Nós vamos voltar a falar da escatologia. É interessante, deixa aí o seu comentário. Você quer saber mais sobre essa questão do diabo? Deixa aí no comentário que a gente vai estar trazendo, no futuro, nós vamos estar trazendo vídeos falando desses assuntos. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou desta mesma condição, para aniquilar aquele que tinha o poder sobre a morte, a saber, o diabo. A lei de Moisés, os 613 mandamentos, que os judeus não conseguiam, homem nenhum conseguia praticar. Por isso que Jesus veio, para cumprir a lei, para que os judeus não precisariam mais continuar naquelas práticas da lei.
E nós, como os gentios, nós como o povo que vivia naquela época gentios, hoje nós não somos gentios mais, porque para Deus não existe mais dois povos, não existe mais judeus e gentios. Para Deus é um povo só. Para Deus hoje Ele olha e Ele vê nós como filhos, filhos do Criador, e o Criador que habita em nós, o próprio Deus, reside e mora dentro de cada um de nós. Olha, isto é algo maravilhoso. Deixa seu like aí se você está gostando dessas mensagens, se inscreve no canal. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui no nosso canal, interagindo, deixando seus comentários, deixando um joinha. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.